Em cada canto do planeta, desde desertos até florestas sagradas, antigos monumentos guardam um segredo. Um segredo que talvez você nunca tenha notado. Existe algo invisível ligando todos eles, uma espécie de rede oculta que atravessa o mundo. Mas, o que exatamente ela é? E por que as civilizações antigas pareciam conhecê-la tão bem? A definição esotérica. As linhas-lei são descritas por estudiosos do ocultismo e da arqueologia alternativa como linhas energéticas invisíveis que cruzam a Terra, conectando locais sagrados, monólitos, templos, pirâmides e centros espirituais. Segundo essa visão, essas linhas formam uma espécie de meridiano energético do planeta, como se a Terra tivesse um sistema de acupuntura sagrado. Esses pontos seriam como chakras da Terra, e os monumentos, as agulhas que canalizam a energia. A origem da teoria. O termo linha-lei foi cunhado em 1921 pelo arqueólogo Alfred Watkins, que observou que muitos antigos caminhos, montes e igrejas na Inglaterra pareciam seguir um padrão linear misterioso. Ele chamou essas linhas de leis, por se repetirem em nomes de vilarejos, como Leiston. O Watkins acreditava que essas linhas eram trilhas antigas usadas para navegação, mas rapidamente ocultistas passaram a atribuir a elas um significado energético e espiritual profundo. As linhas-lei e a energia da Terra. Muitos pesquisadores alternativos comparam as linhas-lei aos meridianos de acupuntura do corpo humano. A Terra, assim como o nosso corpo, teria pontos energéticos, chakras, e canais de fluxo vital, prana, chi, ou energia telúrica. Pontos onde duas ou mais linhas-lei se cruzam seriam portais de energia, locais de contato com o invisível, ou, para algumas tradições, portais para outras dimensões. Stonehenge, as pirâmides de Gizé e Machu Picchu estariam em cruzamentos de linhas-lei. Coincidência ou intenção ancestral? Teorias alternativas. Algumas linhas-lei coincidem com áreas de intensa atividade paranormal, avistamentos de OVNIs e aparições místicas. Isso levou algumas teorias a sugerirem que seres antigos, extraterrestres ou civilizações perdidas usaram as linhas para navegação ou controle de energia. As linhas-lei são pontos de ancoragem de realidades paralelas. Essas linhas foram projetadas para manter o equilíbrio energético do planeta. Você já visitou algum lugar que parecia diferente? Como se o tempo ali fosse mais lento, o ar mais denso, a energia mais viva. Talvez, sem saber, você esteve sobre uma linha-lei. Os monumentos que estão alinhados. Imagine se as grandes civilizações da história tivessem deixado um mapa secreto. Um código silencioso, marcado não com palavras, mas com pedras, templos e pirâmides. Todos perfeitamente alinhados, como se obedecessem a uma ordem maior. Não pode ser coincidência. Pode. Uma linha imaginária, muitos mistérios. Há quem diga que se traçarmos uma linha reta ao redor do globo, veremos algo surpreendente. As pirâmides do Egito. Machu Picchu, no Peru. A Ilha de Páscoa, com seus enigmáticos moais. Os templos de Angkor Wat, no Camboja. As linhas de Nazca, no deserto peruano. Todos estariam perfeitamente alinhados. Não estamos falando de proximidade, mas de uma precisão geográfica quase impossível para povos que, supostamente, não tinham tecnologia para isso. A linha de 30 milhas, coincidência ou conexão? Muitos estudiosos chamam essa rota de a linha de 30 milhas, pois os monumentos se alinham em um traçado de cerca de 30 milhas de largura, que cruza o planeta de forma contínua. Como povos separados por oceanos, séculos e continentes construíram seus templos exatamente na mesma faixa de latitude energética. Isso não é apenas geografia. É intenção. A engenharia impossível. Cada um desses locais carrega uma característica que desafia o entendimento moderno.
As pedras das pirâmides de Gizé pesam toneladas, mas foram encaixadas com uma precisão que nem com tecnologia atual conseguimos replicar com facilidade. A Ilha de Páscoa está a milhares de quilômetros de qualquer continente, e mesmo assim, seus moais parecem estar virados para pontos estratégicos, ou vigilantes de um segredo ancestral. Angkor Wat, no Camboja, forma uma réplica exata da constelação de Draco, como se alguém tivesse literalmente mapeado o céu na Terra. Quem planejou tudo isso? Como sabiam? Por quê? O que isso nos revela? Talvez os antigos quisessem mais do que apenas deixar monumentos. Talvez estivessem marcando pontos de energia da Terra, conectando-se a forças cósmicas maiores, ou avisando as futuras gerações de algo que ainda não compreendemos. E quanto mais investigamos, mais percebemos que não são apenas pedras, são mensagens eternas, esperando para serem decifradas. Se isso te fez arrepiar, imagine o que mais ainda está oculto. Você já se inscreveu? Se não, esse é o momento. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe com quem também sente que existe algo muito maior por trás da história oficial. A teoria das linhas energéticas da Terra. E se esses monumentos não estivessem apenas alinhados, mas conectados? E se eles fossem parte de uma rede, uma malha invisível de energia que circula o planeta, como artérias da própria Terra? O que são as linhas-lei? As linhas-lei são linhas retas imaginárias que conectam locais sagrados ao redor do mundo. Mas muitos pesquisadores alternativos acreditam que essas linhas não são apenas geográficas, são condutoras de energia sutil. Imagine a Terra como um ser vivo. Como o nosso corpo tem meridianos e chakras, o planeta também teria pontos de poder e canais de energia. Esses pontos seriam pirâmides, templos antigos, círculos de pedra, catedrais medievais, e até mesmo locais misteriosos como o Triângulo das Bermudas, a rede de energia planetária. De acordo com essa teoria, todos esses lugares foram erguidos estrategicamente em cima dessas linhas, não por acaso, mas por conhecimento ancestral que antecipava a geografia energética da Terra. Eles sabiam onde o solo vibrava diferente, onde o véu entre os mundos era mais fino, onde portais podiam ser abertos. Exemplos impressionantes. O Stonehenge, na Inglaterra, está sobre uma linha-lei que cruza com outros 6 pontos sagrados. O Monte Shasta, no Zewa, é considerado um dos principais chakras da Terra. E as linhas de Nazca, no Peru, seriam marcações visuais para entidades que viajavam, não pela Terra, mas pelo céu. O que estavam tentando despertar? Se essas linhas existem mesmo, e se os monumentos estão conectados a elas, qual seria o objetivo? Algumas teorias. Canalizar energia cósmica para despertar a consciência humana. Proteger o planeta de desequilíbrios espirituais e físicos. Criar portais entre dimensões. E se cada monumento fosse uma chave? E juntos, eles formassem um circuito de ativação planetária, que ainda não foi completamente ligado, e o que isso tem a ver conosco? Esses conhecimentos foram apagados da história oficial. Mas estão sendo redescobertos. E não é por acaso que sentimos que algo grande está prestes a acontecer. Talvez, parte do seu despertar, seja lembrar disso agora. Neste exato momento. Porque você faz parte desse quebra-cabeça, seriam os deuses astronautas. E se os grandes monumentos da Terra não tivessem sido construídos por mãos humanas comuns, mas por seres vindos das estrelas? Deuses, anjos, ou algo ainda mais antigo e avançado, que visitou a Terra antes mesmo da nossa história começar? A teoria dos antigos astronautas. Proposta por autores como Erich von Däniken, essa teoria afirma que muitos de nossos monumentos foram erguidos com conhecimento e tecnologia que não estavam disponíveis na época. E isso não é apenas sobre blocos de pedra pesados, é sobre matemática avançada, alinhamentos cósmicos perfeitos e mensagens codificadas para o futuro. Exemplos emblemáticos.
As pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion. As estruturas de Baalbek, no Líbano, possuem pedras com mais de 1000 toneladas perfeitamente empilhadas. Os templos da Índia antiga, como o Kailasa, foram esculpidos em montanhas sólidas, de cima para baixo, como se derretessem a pedra. Astronomia, simbolismo e portais. Muitos desses monumentos estão sincronizados com eventos celestes. Solstícios, equinócios, fases lunares, posições de estrelas e constelações. Eles não estavam apenas construindo templos. Estavam criando mapas, para os céus. Códigos para se comunicar com outras inteligências. Alguns teóricos vão além, acreditam que esses locais são portais interdimensionais, pistas de pouso para naves antigas, ou antenas espirituais. Conhecimento proibido e a supressão histórica. Por que tudo isso foi escondido? Talvez o verdadeiro motivo não seja preservar a fé, mas esconder o poder. Porque se você soubesse que os deuses eram visitantes interplanetários, o que mais poderia ser verdade? Esse conhecimento é chamado de oculto, por uma razão. É perigoso para quem lucra com a ignorância. Despertar significa sair da prisão invisível da realidade controlada. E é por isso que muitos ainda dormem, o elo perdido da humanidade. O que realmente conecta todas essas estruturas, culturas e crenças? Talvez nossos ancestrais estivessem certos, os deuses vieram do céu. Mas eles não estavam falando de espiritualidade, e sim de cosmologia, engenharia, física avançada. E se esses deuses ainda observam? E se parte da nossa missão aqui for lembrar quem somos de verdade? Agora vamos explorar a teoria da prisão planetária e o possível propósito oculto por trás da construção dessa rede de poder, a teoria da prisão planetária. Você já sentiu que está preso em um ciclo invisível? Que por mais que tente, algo maior te puxa de volta ao mesmo ponto. E se a Terra não for um planeta de evolução, mas uma prisão de almas, uma realidade programada para o esquecimento? Ao nascer, esquecemos quem somos. Esquecemos de onde viemos. Tudo o que sabemos nos é ensinado, por um sistema já corrompido. Religião, escola, mídia. Tudo cuidadosamente estruturado para que você não questione, apenas consuma, obedeça e durma. A alma, segundo essa teoria, reencarna infinitamente, sem memória, presa num ciclo de sofrimento e esquecimento, como num labirinto que ela não lembra estar percorrendo. A roda de Sansara, o ciclo que nunca termina. No hinduísmo e no budismo, há o conceito da roda de Sansara, o ciclo interminável de nascimento, vida, morte e renascimento. Mas e se esse ciclo não for uma dádiva, mas uma armadilha? Como escapar de algo, se você nem sabe que está preso? Essa ideia aparece também em textos gnósticos e esotéricos, que a Terra é uma espécie de prisão vibracional, mantida por entidades que se alimentam da nossa energia emocional. A Matrix espiritual, manipulação além do físico. Não estamos falando de muros ou grades de ferro, estamos falando de uma prisão mental, emocional e espiritual. Uma ilusão coletiva onde a realidade é moldada por traumas, condicionamentos e medos. A verdadeira prisão não está lá fora. Está aqui, dentro da mente. Dentro das emoções. Dentro das crenças que você nunca escolheu, mas aceitou. Quem nos prendeu aqui? Alguns dizem que são entidades conhecidas como arquétipos negativos, arcontes, ou seres extradimensionais. Outros, que são formas de inteligência artificial hiperdimensional que construíram um sistema holográfico de controle. Mas a verdade talvez seja mais simples e mais terrível. Nós mesmos construímos essa prisão ao esquecer quem somos. Como começar a despertar? O primeiro passo para sair da prisão é perceber que ela existe. A consciência é a chave. Comece a observar como você reage. O que você sente? O que te dizem para temer? O que te fazem amar cegamente?
Despertar não é sobre aprender algo novo. É sobre lembrar o que sua alma já sabia, e foi forçada a esquecer, o poder oculto das linhas de lei. E se esses alinhamentos milenares não fossem apenas coincidência geográfica? E se essas linhas fossem canais de energia viva? Durante séculos, sábios, alquimistas e iniciados ocultistas afirmaram: a Terra respira energia. E as linhas de lei seriam os seus meridianos. Elas cortam continentes, unem templos, pirâmides e locais sagrados. Mas por quê? Porque nesses pontos a energia é amplificada. Atravessar uma linha de lei é como atravessar uma veia vital da Terra. Esses locais podem curar, elevar a consciência, ou aprisioná-la, se usados de forma errada. Civilizações antigas sabiam disso. Stonehenge, as pirâmides de Gizé, Machu Picchu, Teotihuacan, Angkor Wat, todos construídos com precisão quase impossível. E a pergunta ecoa: quem ensinou isso a eles? Quem mapeou essas linhas antes dos satélites? O que está escondido nas linhas de lei, seria a Terra um antigo circuito energético global? Agora que exploramos como as linhas de lei conectam monumentos milenares e parecem seguir uma lógica que desafia a história tradicional, chegamos a uma pergunta final: e se o planeta Terra, como o conhecemos, for mais do que apenas uma rocha flutuando no espaço? E se essas linhas forem vestígios de uma antiga engenharia planetária? Um sistema energético oculto, construído por uma civilização ancestral, ou talvez, por inteligências que nem sequer podemos compreender. As linhas de lei podem não ser apenas conexões entre templos e pirâmides, mas fios invisíveis de uma rede energética global, como se a Terra fosse um imenso circuito sagrado, cuidadosamente projetado. Pense nisso. Muitas dessas linhas cruzam regiões com forte atividade espiritual, avistamentos inexplicáveis, e portais místicos relatados há séculos. Culturas que nunca se comunicaram fisicamente deixaram registros semelhantes sobre caminhos de energia, linhas do dragão e veias da Terra. E até hoje, satélites mostram padrões simétricos, quase geométricos, que parecem ser tudo menos aleatórios. Seria essa a prova de que vivemos em um planeta com um propósito muito maior do que imaginamos? Talvez o que os antigos sabiam, e que foi esquecido, é que essas linhas não apenas ligavam lugares, mas também ativavam consciências. Talvez, ao longo do tempo, essas redes foram desligadas, e agora, pouco a pouco, começamos a despertá-las novamente. Você está pronto para ver o mundo com outros olhos? Agora, tudo depende de você. Você vai continuar acreditando que tudo isso é só coincidência? Ou vai olhar para o céu, para a terra, e para dentro de si, buscando as respostas que sempre estiveram aí, escondidas nas pedras, nas histórias e nas linhas invisíveis que cruzam o planeta? O mundo como você conhece talvez seja só a superfície, e estamos apenas arranhando o véu do que realmente está por trás da realidade. Se essa jornada te tocou, não deixe esse vídeo acabar em silêncio. Inscreva-se no canal Entre Mundos Ocultos. Curta o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Compartilhe com alguém que está pronto para acordar. E comente aqui embaixo: eu vejo as linhas invisíveis. Se você chegou até aqui, você já começou a enxergar o mundo com outros olhos.